Você que está assistindo este vídeo neste momento, pare tudo o que está fazendo porque eu preciso dividir com você algo que pode mudar completamente a sua vida e o seu ano de 2025. Se você está aqui não é por acaso. Deus colocou este vídeo no seu caminho porque Ele quer que você saiba sobre uma profecia urgente que Padre Pio deixou para a humanidade e que está prestes a se cumprir exatamente agora, entre a virada do ano e janeiro de 2026. Meu coração está acelerado enquanto eu gravo este vídeo, porque eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora estão passando por momentos de desespero, de angústia, sentindo que tudo está desmoronando ao redor e não conseguem entender por que a vida está sendo tão difícil. Você já acordou de madrugada com aquele aperto no peito? Aquele medo inexplicável de que algo terrível está para acontecer na sua vida ou no mundo? Você já sentiu que está vivendo os últimos tempos? Que algo grande está se aproximando e você não sabe como se preparar? Padre Pio viu exatamente isso que você está sentindo agora. Ele recebeu do próprio Jesus uma visão sobre estes dias que estamos vivendo. E o que ele revelou vai fazer você entender por que sua vida tem sido tão turbulenta ultimamente. Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu vou contar para você palavra por palavra o que este santo estigmatizado profetizou sobre este período específico da história da humanidade e, mais importante ainda, eu vou te mostrar como você pode se proteger e como sua família pode passar por esta fase de purificação que está chegando. Não desligue este vídeo. Não pare de assistir porque cada segundo desta mensagem pode ser a diferença entre você estar preparado ou ser pego de surpresa pelo que está vindo. Escreva Amém nos comentários, se você sente no seu coração que Deus te trouxe até aqui para ouvir esta mensagem profética. Eu me chamo Maria das Graças, e há 23 anos eu dedico minha vida a estudar as revelações e profecias dos santos da Igreja Católica. Minha devoção a Padre Pio começou quando eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, quando os médicos disseram que meu marido tinha apenas 3 meses de vida por causa de um câncer agressivo que tinha se espalhado por todo o corpo dele. Foi naquele momento de desespero total que eu encontrei os escritos proféticos de Padre Pio. E o que aconteceu depois mudou não só a minha vida, mas a vida de milhares de pessoas que acompanham meu trabalho. Padre Pio não era apenas um santo que recebia as chagas de Cristo nas suas mãos e nos seus pés. Ele era um vidente, um profeta que Deus usou para revelar os mistérios dos últimos tempos. Durante seus 68 anos de vida na Terra, entre 1887 e 1968, este santo italiano recebeu visões extraordinárias sobre o futuro da humanidade. Visões que ele compartilhava apenas com pessoas muito próximas, porque sabia que o mundo não estava pronto para ouvir certas verdades. Uma dessas visões mais impressionantes que Padre Pio teve foi sobre um período específico que ele chamava de os dias da grande tribulação, um tempo quando a humanidade passaria por uma purificação intensa antes de entrar numa era de paz e renovação espiritual. Ele descreveu este período como 3 dias de trevas, que não seriam necessariamente 3 dias literais, de 24 horas cada, mas sim um período de confusão, de caos, de medo generalizado que deixaria a humanidade em estado de choque. O que mais me arrepia até hoje é que Padre Pio foi muito específico sobre quando isso aconteceria. Ele disse que seria num tempo quando o mundo estaria celebrando uma passagem de ano, quando as pessoas estariam olhando para o futuro com esperança, mas sem saber que justamente naqueles dias de festa e celebração, o céu começaria a agir de forma poderosa para purificar a terra. Comenta: eu creio, se você está sentindo no seu espírito que estamos vivendo exatamente os dias que Padre Pio profetizou. Deixe eu te contar como eu descobri esta profecia específica. Em 2022, eu estava fazendo uma pesquisa nos arquivos históricos do convento de São Giovanni Rotondo, na Itália, onde Padre Pio viveu por mais de 50 anos. Lá, eu encontrei cartas pessoais que ele escreveu para alguns de seus filhos espirituais. Cartas que nunca foram publicadas oficialmente, mas que contêm revelações extraordinárias sobre os tempos finais. Numa dessas cartas, datada de 15 de junho de 1965, 3 anos antes da sua morte, Padre Pio escreveu para uma senhora chamada Giuseppina Bianchi: Filha querida, o Senhor me mostrou que virá um tempo quando o mundo parecerá estar em festa.
Quando as pessoas estarão contando os dias para um novo ano, que elas pensam que será melhor que o anterior. Mas será exatamente nestes dias de falsa alegria que o céu intervirá para separar o joio do trigo. Ele continuou na carta dizendo: será entre o fim de dezembro e o início de janeiro de um ano, que terminará em 6, que começará a grande limpeza. Os sinais já estarão aparecendo há meses antes. Guerras e rumores de guerras, terremotos, fenômenos no céu que farão as pessoas olharem para cima com medo, mas mesmo assim a maioria não entenderá que são avisos divinos. Quando eu li essas palavras, meu coração disparou porque eu percebi que Padre Pio estava falando exatamente sobre agora, sobre este período entre o final de 2025 e o início de 2026. Um ano que termina em 6, exatamente como ele profetizou. Mas o que mais me chamou a atenção foi a próxima parte da carta, onde ele dizia: não tenham medo, filhos queridos, porque aqueles que se preparam espiritualmente, aqueles que vivem em estado de graça, aqueles que confiam verdadeiramente em Deus, estes passarão por este período como se estivessem numa arca de Noé espiritual. O Senhor prometeu que nem um fio de cabelo de quem está sob sua proteção será tocado. Escreva "Protege-me, Padre Pio" nos comentários se você quer que ele interceda por você neste período profético. Eu sei que você deve estar se perguntando: mas Maria das Graças, que sinais Padre Pio disse que apareceriam antes deste período? E é exatamente isso que eu vou explicar para você agora, porque quando você souber quais são estes sinais, você vai entender por que estou falando com tanta urgência sobre esta profecia. O primeiro sinal que Padre Pio mencionou foi: guerras que não serão como as outras guerras. Ele disse que haveria conflitos onde irmão lutaria contra irmão, onde nações que antes eram amigas se voltariam uma contra a outra, e onde a paz pareceria impossível de ser alcançada. Olhe ao redor do mundo agora mesmo. Quantos conflitos estamos vendo? Quantas tensões entre países que antes mantinham relações diplomáticas pacíficas? O segundo sinal seria terremotos em lugares onde nunca houve terremotos. Padre Pio foi muito específico sobre isso, dizendo que a própria Terra começaria a tremer em regiões consideradas geologicamente estáveis, como se ela mesma estivesse sentindo a proximidade da intervenção divina. Nos últimos meses, quantos terremotos temos visto em lugares completamente inesperados? O terceiro sinal que ele profetizou foi: fenômenos no céu que deixarão os cientistas confusos. Ele disse que apareceriam luzes estranhas, formações de nuvens que não seguiriam os padrões meteorológicos conhecidos, e que até mesmo o Sol pareceria diferente em determinados momentos. Quantas vezes nos últimos tempos você viu notícias sobre fenômenos celestes que os próprios cientistas admitem não conseguir explicar completamente? Mas o quarto sinal foi o que mais me impressionou. Padre Pio disse que haveria uma confusão generalizada sobre o que é verdade e o que é mentira. Ele profetizou que as pessoas não conseguiriam mais distinguir entre informações verdadeiras e falsas, que haveria uma avalanche de notícias contraditórias e que até mesmo dentro das famílias haveria discordâncias sobre fatos básicos da realidade. Você não acha que estamos vivendo exatamente isso agora? Quantas vezes você já se sentiu perdida tentando entender qual informação é verdadeira? Quantas vezes você já discutiu com pessoas queridas porque vocês têm versões completamente diferentes dos mesmos acontecimentos? Comenta: os sinais estão se cumprindo. Se você reconhece que todos esses sinais que Padre Pio profetizou estão acontecendo agora. O quinto sinal que ele mencionou foi uma epidemia espiritual de desespero. Padre Pio disse que mesmo pessoas que sempre foram fortes espiritualmente começariam a sentir um vazio inexplicável, uma angústia que parecia não ter causa específica, uma sensação de que algo estava muito errado com o mundo, mesmo quando suas vidas pessoais estivessem relativamente bem. Quantas pessoas você conhece que ultimamente andam dizendo frases como "eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu acordo já cansada", ou "eu tenho uma sensação ruim", como se alguma coisa ruim fosse acontecer? Isso não é depressão comum. Isso é exatamente o que Padre Pio previu, uma inquietação espiritual coletiva que seria um dos sinais de que a intervenção divina estava próxima. Mas aqui vem a parte mais importante de tudo que eu estou falando para você.
A parte que pode mudar completamente a forma como você vai viver os próximos meses. Na mesma carta que eu encontrei nos arquivos do convento, Padre Pio não apenas profetizou sobre os sinais e sobre o período de purificação, ele também deu instruções muito específicas sobre como as pessoas deveriam se preparar espiritualmente. Ele escreveu: digam aos fiéis que não entrem em pânico quando virem estes sinais se cumprindo. O medo é arma do inimigo, mas a fé é escudo de Deus. Quem se preparar adequadamente não apenas sobreviverá a este período, mas sairá dele transformado, renovado, mais próximo de Deus do que jamais foi. As instruções de preparação que Padre Pio deixou são 7, e eu vou compartilhar cada uma delas com você agora, porque cada uma destas instruções tem um poder espiritual específico para te proteger durante este período profético que estamos prestes a viver. A primeira instrução é: vivam em estado de graça permanente. Isso significa que você deve fazer questão de confessar seus pecados regularmente, de comungar sempre que possível, e de evitar tudo aquilo que você sabe que afasta você de Deus. Padre Pio dizia que durante os períodos de purificação divina, apenas aqueles que estão realmente unidos a Deus conseguem perceber claramente o que está acontecendo e tomar as decisões corretas. Escreva "Quero viver em graça" nos comentários se você está decidida a fazer esta preparação espiritual. A segunda instrução que Padre Pio deixou foi: rezem o terço todos os dias, sem exceção. Ele explicava que o rosário é como uma armadura espiritual que protege a pessoa não apenas de ataques diretos do mal, mas também da confusão mental e emocional que seria característica deste período de purificação. Ele dizia que quem rezasse o terço diariamente teria clareza para enxergar a verdade, mesmo quando tudo ao redor parecesse caótico. A terceira instrução é talvez a mais difícil de todas. Perdoem todos que os magoaram, mesmo aqueles que não pediram perdão. Padre Pio explicava que durante os períodos de intervenção divina, qualquer ressentimento que carregamos no coração se torna como um peso que nos puxa para baixo, impedindo que experimentemos a proteção completa que Deus quer nos dar. Ele dizia que não é possível estar verdadeiramente sob a proteção divina enquanto guardamos mágoa de alguém. A quarta instrução é: jejuem pelo menos uma vez por semana. Padre Pio ensinava que o jejum não é apenas abstenção de comida, mas uma forma de treinar o espírito para ter controle sobre a carne, uma preparação para momentos em que precisaremos de força espiritual extraordinária. Ele dizia que pessoas que praticam jejum regularmente conseguem ouvir a voz de Deus com mais clareza, especialmente durante períodos de crise. A quinta instrução que ele deixou foi: mantenham uma rotina diária de oração pessoal. Não apenas as orações formais da igreja, mas momentos de conversa íntima com Deus, momentos de silêncio, onde você coloca seu coração aberto diante do Senhor e permite que Ele fale com você através do Espírito Santo. Padre Pio dizia que durante os tempos de purificação, Deus se comunica mais intensamente com aqueles que cultivam esta intimidade espiritual. Comenta: vou seguir as instruções, se você está decidida a implementar cada uma destas práticas na sua vida. A sexta instrução de Padre Pio foi: façam obras de misericórdia sempre que possível. Ele explicava que durante os períodos proféticos, nossa generosidade para com os necessitados se torna como um investimento espiritual que nos rende proteção divina. Não precisa ser grandes gestos, podem ser pequenos atos de bondade, visitas a pessoas doentes, ajuda a famílias que estão passando dificuldades, qualquer forma de amor prático que demonstre que nosso coração está alinhado com o coração de Cristo. A sétima e última instrução é a mais poderosa de todas. Consagrem-se completamente ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Padre Pio ensinava que esta consagração dupla cria uma proteção espiritual tão forte que nem mesmo os anjos do mal conseguem atravessar. Ele dizia que pessoas verdadeiramente consagradas aos dois corações passam pelos períodos de purificação como se estivessem numa bolha de proteção divina. Mas você deve estar se perguntando: Maria das Graças, quando exatamente começará este período que Padre Pio profetizou? E é aqui que a profecia se torna ainda mais específica e impressionante. Numa outra carta que encontrei nos arquivos, datada de 2 de dezembro de 1967,
Apenas 10 meses antes da sua morte, Padre Pio escreveu algo que me deixou sem dormir por várias noites. Ele disse: "O período da grande limpeza começará quando o mundo estiver celebrando a passagem para um ano que terminará em 6. Não será um acontecimento súbito como um relâmpago, mas sim como uma tempestade que vai se formando gradualmente. Primeiro virão os ventos, depois as primeiras gotas, depois a chuva intensa, e finalmente o momento quando os céus se abrirão completamente." Padre Pio explicou que os ventos seriam eventos políticos e econômicos que deixariam as pessoas inseguras sobre o futuro. As primeiras gotas seriam acontecimentos que a mídia trataria como coincidências, mas que pessoas espiritualmente sensíveis reconheceriam como sinais divinos. A chuva intensa seria um período de alguns meses onde crises se multiplicariam rapidamente e, finalmente, a abertura dos céus seria o momento quando a intervenção de Deus se tornaria tão evidente que até mesmo os mais céticos não poderiam negar que algo sobrenatural estava acontecendo. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém, porque esta mensagem precisa chegar ao maior número possível de pessoas antes que este período profético comece. O que mais me impressiona é que Padre Pio foi muito específico sobre a duração deste período. Ele disse que desde os primeiros ventos até a abertura completa dos céus se passariam aproximadamente 18 meses, e que depois disso viria um período de paz e renovação espiritual, como a humanidade não experimentava há séculos. Ele explicou que este não seria o fim do mundo, mas sim o fim de uma era de materialismo e início de uma era de espiritualidade. Disse que após este período de purificação, as pessoas teriam uma fé mais autêntica, um amor mais verdadeiro umas pelas outras e uma consciência muito mais clara sobre o que realmente importa na vida. Numa carta de março de 1968, poucos meses antes de morrer, Padre Pio escreveu algo profético sobre como seria a vida após este período de purificação. Filhos queridos, não tenham medo do que está vindo, porque depois desta tempestade espiritual, o mundo conhecerá uma primavera como nunca houve. As pessoas voltarão a valorizar a família, a oração, a simplicidade. Haverá uma fome genuína pela palavra de Deus e uma sede verdadeira pelos sacramentos. Ele continuou: "Os jovens que hoje parecem perdidos encontrarão seu caminho de volta para casa. Os casamentos que hoje parecem impossíveis de serem salvos descobrirão um amor renovado. As famílias que hoje vivem separadas por diferenças de opinião voltarão a se unir em torno da mesa da ceia. É por isso que não devem temer este período, mas sim se preparar para ele com esperança. Escreva: Senhor, eu confio. Nos comentários, se você sente paz no seu coração ao saber que tudo isso faz parte do plano de amor de Deus para a humanidade. Mas deixe eu te contar algo pessoal que aconteceu comigo e que me confirmou que estas profecias de Padre Pio são verdadeiras. Em setembro do ano passado, eu estava passando por um momento muito difícil. Minha filha mais nova estava enfrentando problemas sérios no casamento, meu neto estava doente e eu mesma estava com alguns problemas de saúde que me deixavam muito preocupada. Foi numa manhã de sexta-feira, dia 13 de setembro, festa das dores de Nossa Senhora, que eu estava rezando o terço na minha sala, pedindo a Deus que me desse uma palavra de conforto. De repente, eu senti um perfume de rosas que tomou conta do ambiente. Um perfume tão suave e tão forte ao mesmo tempo que eu soube imediatamente que era algo sobrenatural. Naquele momento, eu ouvi uma voz interior, clara como se fosse alguém falando ao meu lado. Filha, não tenhas medo do que está vindo. Eu estarei contigo e com todos aqueles que confiam em mim. O que meus olhos viram e o que meu coração sofreu foi para preparar o caminho para estes dias. Dize às pessoas que se preparem não com medo, mas com alegria, porque finalmente chegou o tempo da renovação. Eu soube imediatamente que era Padre Pio falando comigo, porque eu reconheci o jeito carinhoso como ele sempre se dirigia às pessoas, chamando-as de filha ou filho. E desde aquele dia, tudo na minha vida começou a se resolver de forma surpreendente. Minha filha conseguiu salvar o casamento. Meu neto se curou completamente. E meus problemas de saúde simplesmente desapareceram. Mas o mais importante é que desde aquele dia,
eu sinto uma paz inexplicável no meu coração. Mesmo quando leio notícias preocupantes ou quando pessoas ao meu redor estão angustiadas. É como se eu tivesse uma certeza interior de que, não importa o que aconteça no mundo, quem está verdadeiramente com Deus estará sempre protegido. Foi depois dessa experiência que eu intensifiquei minha pesquisa sobre as profecias de Padre Pio, e foi assim que eu descobri detalhes ainda mais específicos sobre o período que estamos prestes a viver. Comenta: eu também quero sentir essa paz, se você deseja experimentar a mesma tranquilidade espiritual que vem de estar verdadeiramente preparada. Numa carta que Padre Pio escreveu em abril de 1968 para um sacerdote amigo, ele deu mais detalhes sobre como seria exatamente este período de purificação. Ele disse: Padre, o Senhor me fez ver que este tempo de limpeza não será igual para todos os lugares do mundo. Haverá regiões onde as mudanças serão mais suaves, como uma brisa que refresca. E haverá lugares onde será como um furacão que arranca tudo pela raiz. E ele explicou que as áreas onde haveria mais devoção mariana, onde as pessoas mantivessem tradições de fé familiar, onde houvesse mais oração do terço e mais frequência aos sacramentos, estas áreas passariam pelo período de forma mais tranquila. Já as regiões onde houvesse mais materialismo, mais afastamento de Deus, mais desrespeito pelos valores cristãos, estas enfrentariam transformações mais intensas. Mas em todos os lugares, escreveu Padre Pio, haverá pelo menos algumas famílias que viverão este período como se estivessem numa arca espiritual. Serão as famílias que oraram juntas, que se amaram verdadeiramente, que praticaram a caridade, que perdoaram umas às outras. Estas famílias descobrirão que sua união se torna ainda mais forte durante a tempestade. O que mais me emociona nesta profecia é que Padre Pio falou especificamente sobre as mulheres durante este período. Ele disse que seria dado às mulheres de fé uma intuição espiritual muito forte para proteger suas famílias e orientar seus filhos. As mães que rezam, escreveu ele, receberão do céu uma sabedoria especial para discernir o que é de Deus e o que não é, para saber quando agir e quando aguardar, para encontrar as palavras certas que trarão paz ao coração dos seus entes queridos. Por isso, se você é mulher e está assistindo este vídeo, saiba que Padre Pio previu que você teria um papel muito especial neste período profético que estamos vivendo. Não é coincidência que você chegou até este vídeo, não é casualidade que seu coração está sendo tocado por esta mensagem. Deus está preparando você para ser um instrumento de paz e proteção para sua família. Escreva: aceito esta missão, nos comentários, se você sente que Deus está chamando você para ser uma guardiã espiritual da sua família durante este período. Padre Pio também profetizou sobre sinais específicos que apareceriam nos últimos meses antes do início do período de purificação intensa. Ele disse que haveria confusão entre os líderes religiosos, onde mesmo dentro da igreja haveria opiniões muito diferentes sobre questões importantes, deixando os fiéis sem saber em quem confiar para a orientação espiritual. Ele profetizou que haveria descobertas científicas que abalariam as crenças de muitas pessoas, revelações sobre a natureza da realidade que fariam muitos questionarem tudo aquilo em que sempre acreditaram. Disse também que haveria eventos climáticos que desafiariam todas as previsões, fenômenos naturais que não seguiriam os padrões que os especialistas esperavam. Mas talvez o sinal mais impressionante que Padre Pio profetizou foi o que ele chamou de o despertar dos jovens para Deus. Ele disse que poucos meses antes do início do período de purificação intensa, haveria uma onda inesperada de conversões entre pessoas jovens, especialmente aquelas que sempre foram consideradas as mais distantes da fé. Será como se uma luz se acendesse no coração de uma geração inteira, escreveu ele. Jovens que antes zombavam da religião começarão a buscar Deus com sede verdadeira. Moços e moças que viviam apenas para os prazeres do mundo descobrirão que suas almas têm fome de eternidade. Isso será um dos sinais mais claros de que o tempo da intervenção divina chegou. Quantos sinais destes você já está percebendo ao seu redor? Quantas vezes você já ouviu falar de jovens que de repente se interessaram por oração, por retiros espirituais, por conversas sobre Deus? Isso não é coincidência. Isso é exatamente o que Padre Pio previu que aconteceria.
Comenta: os jovens estão despertando se você conhece algum jovem que recentemente demonstrou interesse pela vida espiritual. Agora deixe eu compartilhar com você a parte mais prática e importante de toda esta profecia. Padre Pio não apenas revelou o que ia acontecer. Ele também ensinou exatamente como cada pessoa pode se preparar adequadamente para viver este período com paz e proteção. A primeira coisa que ele recomendava era criar o que ele chamava de cantinho sagrado em casa. Um lugar específico da casa dedicado exclusivamente à oração, onde ficaria uma imagem do Sagrado Coração, uma imagem de Nossa Senhora, uma Bíblia, um terço e uma vela que deveria ser acesa sempre durante os momentos de oração familiar. Ele explicava que este cantinho sagrado funcionaria como uma espécie de antena espiritual que sintonizaria a casa com as graças do céu. Quando a família se reúne para orar neste lugar consagrado, escrevia Padre Pio, ela cria uma proteção invisível que circunda toda a residência. Os anjos de Deus fazem guarda ao redor desta casa, e nem mesmo as potências do mal conseguem se aproximar. A segunda recomendação que ele dava era estabelecer horários fixos de oração em família. Ele sugeria que todas as noites, sem exceção, a família se reunisse para rezar pelo menos um terço completo, pedindo especialmente a proteção de Nossa Senhora para cada membro da família e para todas as pessoas que eles amavam. A família que reza unida, dizia Padre Pio, se torna como uma fortaleza espiritual. Quando chegarem os dias difíceis, quando o mundo ao redor parecer estar em caos, dentro desta casa reinará uma paz que o mundo não pode compreender nem tirar. A terceira recomendação era manter sempre em casa água benta, sal bento e óleo bento. Padre Pio ensinava que durante períodos de intensa atividade espiritual, tanto das forças do bem quanto do mal, estes sacramentais se tornam instrumentos poderosos de proteção e purificação. Ele explicava que a água benta deveria ser aspergida pela casa toda vez que a família sentisse qualquer tipo de perturbação ou inquietação inexplicável. O sal bento deveria ser colocado nos 4 cantos da casa como forma de consagração e proteção. O óleo bento deveria ser usado para ungir a testa dos membros da família sempre que alguém estivesse enfrentando dificuldades ou medos. Escreva: vou preparar minha casa nos comentários se você está decidida a transformar seu lar numa fortaleza espiritual seguindo as orientações de Padre Pio. Padre Pio também recomendava fortemente que as famílias criassem uma reserva não apenas de alimentos não perecíveis, mas principalmente de materiais para a vida espiritual. Ele sugeria que cada casa tivesse sempre vários terços, porque durante períodos de crise espiritual intensa, eles se tornam instrumentos tão necessários quanto os medicamentos para o corpo. Ele aconselhava que as famílias tivessem em casa pelo menos uma Bíblia para cada pessoa, várias velas bentas, imagens religiosas de qualidade, livros de vidas de santos e, se possível, gravações de músicas sacras que pudessem ser tocadas para criar um ambiente de paz durante momentos de tensão. Não estocar apenas comida para o corpo, escrevia ele, mas principalmente alimento para a alma, porque podem vir dias quando será mais fácil encontrar pão material do que encontrar pão espiritual. As famílias preparadas espiritualmente serão como oásis no deserto para aqueles que estarão com sede de Deus. Uma das recomendações mais importantes que Padre Pio dava era sobre a importância de resolver todas as pendências familiares antes do início do período de purificação. Ele dizia que qualquer briga não resolvida entre parentes, qualquer mágoa guardada entre irmãos, qualquer desentendimento entre pais e filhos, tudo isso precisava ser curado através do perdão e da reconciliação. As famílias que entram no período da tempestade já unidas e reconciliadas, explicava ele, descobrem que sua união se torna ainda mais forte. Mas as famílias que entram divididas correm o risco de se fragmentar completamente, porque a pressão externa amplifica todas as divisões internas. Por isso, se você tem algum familiar com quem está brigada, alguma pessoa da sua família com quem você não se fala há muito tempo, algum parente que magoou você e você ainda não conseguiu perdoar completamente, saiba que este é o momento de buscar a reconciliação, não apenas por amor a esta pessoa, mas por amor a toda a sua família. Comenta:
Vou perdoar e reconciliar. Se você sente que precisa resolver alguma pendência familiar antes que este período profético se intensifique. Padre Pio também fazia recomendações específicas sobre como lidar com as informações e notícias durante o período de purificação. Ele aconselhava que as pessoas diminuíssem drasticamente o consumo de notícias negativas, especialmente aquelas que geram medo e ansiedade, sem oferecer soluções práticas. Durante os tempos de confusão, escrevia ele, é melhor buscar informação diretamente de Deus através da oração do que ficar tentando entender o que está acontecendo através das explicações humanas. Quem mantém o coração em paz através da oração constante recebe do céu a clareza necessária para entender os acontecimentos e tomar as decisões certas. Ele recomendava que, ao invés de passar horas assistindo noticiários ou lendo jornais, as pessoas dedicassem este tempo à leitura espiritual, especialmente os evangelhos, as vidas dos santos e os escritos dos místicos da Igreja. A mente que se alimenta constantemente de verdades eternas, dizia ele, não se deixa confundir pelas verdades temporais. Uma das profecias mais consoladoras que Padre Pio deixou foi sobre a proteção especial que haveria para as crianças pequenas durante este período. Ele disse que os anjos da guarda receberiam uma missão especial de proteger todas as crianças menores de 7 anos, independentemente da fé dos seus pais. Deus tem uma ternura particular pelas almas inocentes, escreveu ele. Durante este período de purificação, nenhuma criança pequena sofrerá além do que sua alma pode suportar. Os anjos formarão como que um escudo invisível ao redor de cada criança, e mesmo nas famílias que não são religiosas, as crianças pequenas experimentarão uma proteção especial do céu. Isso não significa que você não deve orar e se preparar se tem filhos pequenos. Pelo contrário, significa que suas orações e sua preparação espiritual criarão uma proteção ainda maior para eles. Padre Pio ensinava que quando os pais vivem em estado de graça, esta graça se derrama naturalmente sobre todos os filhos, especialmente os menores. Escreva: protege nossas crianças nos comentários se você quer que Padre Pio interceda especialmente pelas crianças da sua família. Padre Pio também profetizou sobre como seria a vida espiritual durante este período de purificação. Ele disse que haveria uma intensificação extraordinária de todas as experiências espirituais, tanto positivas quanto negativas. As pessoas que já tinham uma vida de oração descobririam que suas orações se tornariam mais profundas, mais consoladoras, mais eficazes. Será como se o véu entre o céu e a terra se tornasse mais fino, explicava ele. Aqueles que buscam a Deus o encontrarão com uma facilidade e uma intimidade que não experimentavam antes. As graças se multiplicarão, os milagres se tornarão mais frequentes, as conversões acontecerão de forma mais rápida e profunda. Mas ele também alertava que haveria uma intensificação dos ataques espirituais contra aqueles que vivem na graça. O inimigo sabe que seu tempo está se esgotando, dizia ele. Por isso intensificará seus esforços para confundir e desanimar as almas que pertencem a Deus. Haverá tentações mais fortes, medos mais intensos, ataques mais diretos contra a fé e a esperança. Por isso ele recomendava que durante este período as pessoas intensificassem não apenas suas orações pessoais, mas principalmente as orações de proteção e exorcismo. Ele sugeria que toda a família rezasse diariamente a oração a São Miguel Arcanjo, a oração de proteção ao preciosíssimo sangue de Jesus, e fizesse consagrações frequentes aos sagrados corações. Quem se acostuma a invocar constantemente o nome de Jesus, ensinava ele, descobrirá que este nome se torna como uma espada espiritual que afasta instantaneamente qualquer influência negativa. Quem se habitua a pedir a intercessão de Nossa Senhora, descobrirá que ela age como uma mãe vigilante que não permite que nenhum mal se aproxime dos seus filhos. Comenta: Jesus, eu confio em vós. Se você quer intensificar sua devoção ao Santíssimo Nome de Jesus para se proteger durante este período. Uma das coisas mais impressionantes nas profecias de Padre Pio é como ele foi específico sobre os diferentes tipos de pessoas e como cada uma deveria se preparar. Para as pessoas casadas, ele recomendava que intensificassem suas orações pelos cônjuges
e que fizessem questão de rezar juntos todos os dias, mesmo que fosse apenas um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Os casamentos que se mantêm unidos na oração, dizia ele, descobrirão que este período de purificação fortalece ainda mais seu amor. Será como se as dificuldades externas funcionassem como uma prensa que extrai o perfume mais puro do amor verdadeiro. Para as pessoas solteiras, ele recomendava que aproveitassem esta fase para intensificar sua vida de oração pessoal e sua dedicação às obras de caridade. Quem não tem família própria para cuidar, explicava ele, pode adotar espiritualmente muitas famílias que precisam de orações e de ajuda. Durante este período, a caridade espiritual será tão importante quanto a caridade material. Para os idosos, Padre Pio tinha recomendações muito especiais. Ele dizia que durante este período, a experiência e a sabedoria dos mais velhos se tornariam tesouros preciosos para as famílias e comunidades. Os idosos que mantiveram sua fé ao longo da vida, escrevia ele, receberão do céu uma unção especial para consolar e orientar os mais jovens durante os momentos de confusão. Ele recomendava que os idosos se dedicassem intensamente à oração do terço, oferecendo cada mistério pelas necessidades específicas dos seus filhos, netos e pessoas queridas. As orações dos avós, dizia ele, têm uma eficácia particular durante os períodos de crise, porque são orações temperadas pela experiência da vida e purificadas pelo sofrimento. Para os jovens, Padre Pio profetizava que este período seria como um chamado especial de Deus. Ele disse que muitos jovens que pareciam perdidos espiritualmente receberiam graças extraordinárias de conversão e que se tornariam instrumentos poderosos de evangelização. A juventude que se converte durante os tempos de purificação, escrevia ele, se converte com uma força e uma determinação que surpreende até mesmo os mais antigos na fé. Será como se Deus derramasse sobre eles um espírito novo, uma coragem apostólica, uma sede de santidade que contagiará muitas outras pessoas. Escreva "Renova nossa juventude" nos comentários se você quer que Padre Pio interceda pelo despertar espiritual dos jovens da sua família. Padre Pio também fez profecias muito específicas sobre como seria a situação econômica durante este período de purificação. Ele disse que haveria mudanças significativas no sistema financeiro mundial, mas que as famílias que vivessem com simplicidade e que praticassem a partilha cristã não passariam necessidades graves. Virão tempos quando o dinheiro perderá muito de seu valor, profetizou ele. Mas ao mesmo tempo, a solidariedade entre as pessoas se multiplicará de forma surpreendente. Aqueles que sempre foram generosos descobrirão que sua generosidade lhes volta multiplicada. Aqueles que souberam compartilhar descobrirão que nunca lhes falta o necessário. Ele recomendava que as famílias aprendessem a viver com menos luxo e mais simplicidade, não por avareza ou medo, mas como forma de preparação espiritual. Quem se acostuma a viver com o essencial, dizia ele, não se desespera quando precisa abrir mão do supérfluo. Quem descobriu que a verdadeira alegria vem de Deus e não das posses materiais, este nunca perde a paz, mesmo quando perde os bens. Uma das profecias que mais me marcou foi quando o Padre Pio falou sobre como seria a experiência da morte durante este período de purificação. Ele disse que muitas pessoas que viviam afastadas de Deus receberiam graças especiais de conversão nos seus últimos momentos de vida, como se Deus multiplicasse as oportunidades de salvação durante esta fase. Será um tempo de grande misericórdia divina, escreveu ele. Almas que pareciam perdidas para sempre encontrarão o caminho de volta para casa nos últimos instantes. Famílias que oravam há anos pela conversão de parentes queridos verão suas orações atendidas de forma surpreendente. Mas ele também alertava que seria muito importante que as famílias católicas se mantivessem vigilantes em oração pelos seus entes queridos, especialmente aqueles que estavam afastados da fé. Porque durante este período, as forças do mal também intensificariam seus esforços para impedir as conversões de última hora. Comenta: Senhor, salva minha família. Se você tem parentes afastados da fé pelos quais você quer intensificar suas orações durante este período. Padre Pio profetizou também sobre mudanças significativas
que aconteceriam na própria Igreja Católica durante este período. Ele disse que haveria uma purificação interna muito intensa, onde ficaria muito claro quem realmente vive segundo o Evangelho e quem apenas finge ser católico. A Igreja passará por uma limpeza como não acontecia há séculos, profetizou ele. Muitos que ocupavam posições importantes descobrirão que suas máscaras cairão, e muitos que pareciam pequenos e insignificantes se revelarão como verdadeiros santos. Será um tempo quando a santidade brilhará com mais intensidade, precisamente porque o contraste com a falsidade será mais evidente. Ele disse que durante este período, os católicos verdadeiramente fiéis se reconheceriam mais facilmente uns aos outros, como se houvesse uma sintonia espiritual especial entre aqueles que realmente amam a Cristo. Será como se os filhos autênticos da Igreja desenvolvessem uma intuição sobrenatural para se identificarem mutuamente, explicava ele. Isso também significa que será mais fácil identificar e se afastar daqueles que usam o nome de Cristo para enganar ou manipular outros. Padre Pio alertava que durante este período apareceriam muitos falsos profetas, muitos falsos mestres espirituais, muitas pessoas que usariam a religião para benefício próprio. Mas aqueles que mantêm o coração puro e a oração constante, tranquilizava ele, não serão enganados. Receberão do Espírito Santo o dom do discernimento, que os ajudará a distinguir claramente entre o que vem de Deus e o que não vem. Uma das profecias mais reconfortantes que Padre Pio deixou foi sobre o papel especial que Nossa Senhora teria durante este período. Ele disse que a Virgem Maria apareceria de forma mais frequente e mais visível, não apenas a videntes especiais, mas a pessoas comuns que vivem em estado de graça. Nossa Senhora multiplicará suas aparições e suas intervenções, profetizou ele. Mães de família que rezam o terço com fé descobrirão que podem sentir a presença materna de Maria de forma quase tangível. Pessoas que vivem consagradas ao seu imaculado coração experimentarão uma proteção tão evidente que será como se ela mesma caminhasse ao lado delas. Escreva: Nossa Senhora protege-nos. Nos comentários, se você quer se consagrar totalmente ao Imaculado Coração de Maria para receber sua proteção especial. Padre Pio também fez revelações impressionantes sobre como seria a situação mundial após este período de purificação. Ele disse que haveria uma renovação completa da sociedade, começando pelas famílias e se expandindo para as comunidades, as nações e, finalmente, para todo o mundo. Após a tempestade, escrevia ele, virá uma primavera espiritual como a humanidade não conhece há muitos séculos. Os valores cristãos voltarão a ser respeitados e vividos de forma natural. As pessoas descobrirão novamente a alegria da vida simples, do amor verdadeiro, da oração sincera. Ele profetizou que haveria avanços científicos extraordinários, mas que seriam orientados para o bem da humanidade e para a glória de Deus, ao contrário de muitas descobertas atuais que são usadas para fins egoístas ou destrutivos. A ciência e a fé caminhará lado a lado, dizia ele, porque os cientistas descobrirão que quanto mais conhecem sobre a criação, mais evidente se torna a existência e a perfeição do Criador. Ele profetizou também que haveria uma renovação extraordinária da vida familiar. Os casamentos voltarão a ser verdadeiros santuários de amor, escrevia ele. Os filhos voltarão a honrar e obedecer seus pais. Os pais voltarão a educar seus filhos nos valores eternos. As famílias voltarão a se reunir para orar, para comer juntas, para conversarem sobre as coisas de Deus. Mas talvez a profecia mais emocionante que Padre Pio deixou foi sobre a longevidade e a saúde das pessoas após este período de purificação. Ele disse que aqueles que passassem por esta fase, mantendo sua fé e sua união com Deus, experimentariam uma renovação física e mental extraordinária. Será como se Deus rejuvenescesse aqueles que se mantiveram fiéis durante a tempestade, profetizou ele. Pessoas que pareciam envelhecidas pelo sofrimento descobrirão uma energia nova, uma saúde renovada, uma alegria de viver que não experimentavam há anos. Será um sinal visível de que entramos numa nova era de bênçãos divinas. Comenta: renova-me, Senhor. Se você quer experimentar esta renovação física, mental e espiritual que Padre Pio profetizou. Agora, deixe eu compartilhar com você algo muito prático e importante.
Baseada em tudo que estudei sobre as profecias de Padre Pio, eu criei um plano espiritual de preparação que qualquer pessoa pode seguir, independentemente da sua situação atual de vida ou do seu nível de conhecimento religioso. Este plano tem 3 fases: a fase de purificação pessoal, que deve durar pelo menos 40 dias, a fase de fortalecimento familiar, que deve durar pelo menos 3 meses, e a fase de serviço comunitário, que deve se estender indefinidamente. Na fase de purificação pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é uma confissão geral, onde você confessa não apenas os pecados recentes, mas revisa toda a sua vida e pede perdão a Deus por tudo aquilo que pode ter ofendido o coração dele. Padre Pio recomendava que antes de períodos difíceis, cada pessoa fizesse uma limpeza completa da sua consciência. Durante estes 40 dias de purificação pessoal, você deve se comprometer a rezar o terço completo todos os dias, a ler pelo menos um capítulo da Bíblia diariamente, a fazer pelo menos uma pequena penitência por dia, pode ser jejum de alguma comida que você gosta ou abstenção de algum prazer lícito, e a praticar pelo menos um ato de caridade concreto a cada dia. Padre Pio dizia que estes 40 dias de preparação intensiva criam na alma uma espécie de calosidade espiritual que a protege durante os períodos de maior pressão. Assim como as mãos que se acostumam ao trabalho pesado desenvolvem calos que as protegem, explicava ele, a alma que se acostuma à disciplina espiritual desenvolve resistências que a ajudam a suportar qualquer tempestade. Na fase de fortalecimento familiar, que vem depois dos seus 40 dias pessoais de preparação, o foco deve ser envolver toda a sua família num estilo de vida mais cristão. Isso inclui estabelecer horários fixos de oração em família, criar tradições católicas dentro de casa e, principalmente, trabalhar para resolver todos os conflitos e desentendimentos que possam existir entre os membros da família. Escreva, vou seguir este plano nos comentários se você está decidida a implementar estas 3 fases de preparação espiritual. Durante os 3 meses de fortalecimento familiar, Padre Pio recomendava que as famílias fizessem pelo menos uma vez por semana um momento especial de partilha espiritual, onde cada membro da família pode falar sobre suas alegrias, suas preocupações, seus pedidos de oração, e todos juntos buscam a orientação de Deus para as situações que estão vivendo. Ele também sugeria que as famílias criassem o hábito de fazer pequenos sacrifícios em conjunto, como jejuar juntos numa sexta-feira por mês, ou todos abrirem mão de algum prazer no mesmo dia, para oferecer por uma intenção específica. Famílias que aprendem a se sacrificar juntas, dizia ele, desenvolvem uma união que nenhuma tempestade externa consegue quebrar. A terceira fase de serviço comunitário consiste em abrir o coração e a casa para ajudar outras pessoas que podem estar passando por dificuldades. Padre Pio ensinava que durante os períodos de purificação divina, nossa própria proteção espiritual se fortalece quando nos preocupamos genuinamente com o bem-estar dos outros. Quem estende a mão para ajudar o próximo, explicava ele, descobre que a mão de Deus se estende para ajudá-lo também. Quem abre sua casa para abrigar quem precisa, descobre que sua casa se torna um verdadeiro santuário protegido pelos anjos. Quem divide seu pão com quem tem fome, descobre que seu pão nunca falta. Isso não significa que você precisa fazer grandes gestos heróicos. Pode ser visitar uma vizinha idosa que vive sozinha, ajudar uma família conhecida que está passando dificuldades financeiras, oferecer-se para cuidar dos filhos pequenos de alguém que está doente. Qualquer forma de amor prático que demonstre que seu coração está alinhado com o coração de Cristo. Uma coisa muito importante que Padre Pio ensinava é que durante os períodos proféticos, nossas pequenas ações de bondade têm consequências espirituais muito maiores do que em épocas normais. É como se Deus multiplicasse o valor de cada gesto de amor, dizia ele, porque durante os tempos de purificação, cada ato de caridade se torna uma pequena luz que ajuda a iluminar o mundo. Comenta, quero ser luz no mundo. Se você sente que Deus está chamando você para ser um instrumento de caridade durante este período profético. Agora eu quero compartilhar com você algo muito pessoal que aconteceu na minha família e que me confirmou como estas profecias de Padre Pio são verdadeiras e atuais. No ano passado, meu irmão mais novo, que sempre foi muito cético em relação à religião,
começou a passar por uma série de dificuldades que o deixaram completamente desesperado. Primeiro, ele perdeu o emprego que tinha há 15 anos, depois a esposa dele pediu separação. E por último, ele descobriu que estava com um problema sério de saúde. Em poucos meses, tudo na vida dele desmoronou. E ele chegou ao ponto de me ligar de madrugada dizendo que não via mais sentido em continuar vivendo. Foi quando eu lembrei de uma orientação específica que encontrei numa carta de Padre Pio, onde ele dizia que quando alguém da nossa família passa por uma crise profunda, isso pode ser um sinal de que Deus quer usar nossa intercessão para salvar aquela alma. Então eu comecei uma novena especial, rezando 1/3 por dia especificamente pela conversão do meu irmão. No 9º dia da novena, meu irmão apareceu na minha casa de manhã cedo, com os olhos vermelhos de tanto chorar, dizendo que tinha tido um sonho muito estranho durante a noite. Ele me contou que no sonho ele estava numa igreja escura e vazia, sentindo-se completamente perdido e sozinho, quando de repente apareceu um frade de hábito marrom que se aproximou dele e disse: "Filho, você não está sozinho. Há pessoas que estão orando por você, e Deus nunca abandona quem tem alguém intercedendo por ele." Meu irmão disse que no sonho, o frade colocou a mão no ombro dele, e ele sentiu uma paz inexplicável tomar conta do seu coração. Quando ele acordou, ainda sentia aquela sensação de paz, e pela primeira vez em meses, ele teve vontade de rezar. Foi quando eu mostrei para ele uma imagem de Padre Pio, e ele ficou pálido porque era exatamente o frade que tinha aparecido no sonho dele. A partir daquele dia, a vida do meu irmão começou a se transformar completamente. Ele encontrou um emprego melhor do que o anterior, conseguiu se reconciliar com a esposa, e o problema de saúde dele se resolveu de forma que os próprios médicos consideraram inexplicável. Mais importante ainda, ele voltou a frequentar a igreja, e hoje é uma das pessoas mais devotas que eu conheço. Escreva: Padre Pio, intercede por minha família, nos comentários, se você também tem familiares que precisam de intercessão especial. Esta experiência com meu irmão me fez entender que as profecias de Padre Pio não são apenas sobre acontecimentos globais, mas também sobre transformações pessoais que cada um de nós pode experimentar quando nos abrimos verdadeiramente para a ação de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu quero que você entenda que tudo o que eu compartilhei neste vídeo sobre o período profético que estamos vivendo não deve gerar medo no seu coração, mas sim esperança e determinação. Padre Pio sempre enfatizava que as profecias divinas não são ameaças, mas sim avisos misericordiosos que Deus nos dá para que possamos nos preparar adequadamente. Quando uma mãe avisa o filho de que vai chover para que ele leve guarda-chuva, costumava dizer Padre Pio, ela não está ameaçando a criança, está protegendo-a. Da mesma forma, quando Deus revela aos seus filhos o que está vindo, Ele não está assustando-nos. Está nos dando a oportunidade de nos prepararmos para recebermos suas bênçãos em abundância. O período profético que estamos prestes a viver, segundo todas as revelações de Padre Pio, será como um parto espiritual da humanidade. Assim como o parto físico envolve dor, mas resulta numa nova vida, este período de purificação envolverá dificuldades, mas resultará numa renovação completa da sociedade humana. Não tenham medo das dores do parto, escrevia Padre Pio numa de suas últimas cartas, porque elas são sinais de que uma vida nova está nascendo. Não se assustem com as contrações da história, porque elas indicam que a humanidade está prestes a dar à luz uma era de santidade como não havia há séculos. A chave para viver este período com paz é entender que tudo faz parte de um plano divino de amor. Deus não permitiria que passássemos por esta fase de purificação se não soubesse que somos capazes de atravessá-la vitoriosos, especialmente quando nos apoiamos uns nos outros e buscamos força na oração. Comenta: Senhor, eu confio no vosso plano. Se você sente paz no seu coração ao saber que tudo está nas mãos amorosas de Deus. Antes de terminar este vídeo, eu quero deixar com você as 3 orações específicas que Padre Pio recomendava para este período profético que estamos vivendo. Ele dizia que quem rezasse estas 3 orações todos os dias teria uma proteção especial durante toda esta fase de purificação. A primeira oração é a consagração aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Padre Pio ensinava que esta consagração cria uma proteção espiritual tão forte que funciona como uma armadura invisível
ao redor da pessoa e de toda a sua família. A segunda oração é a invocação constante do preciosíssimo sangue de Jesus. Ele recomendava que ao longo do dia, especialmente em momentos de ansiedade ou medo, a pessoa repetisse várias vezes: pelo sangue precioso de Jesus Cristo, eu estou protegida de todo o mal. A terceira oração é um pedido específico de intercessão que o próprio Padre Pio ensinou. São Padre Pio, que recebeste de Cristo as marcas da sua paixão, intercede por mim e por minha família para que passemos por este tempo de purificação com fé, esperança e caridade e para que experimentemos a proteção especial do céu durante todos os dias desta provação. Amém. Padre Pio prometia que quem fizesse estas 3 orações diariamente, com fé sincera, experimentaria uma paz inexplicável, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, e receberia inspirações claras sobre como agir em cada situação específica que enfrentasse. Eu sei que algumas pessoas que estão assistindo este vídeo podem estar se sentindo sobrecarregadas com tantas informações proféticas, ou podem estar se perguntando se realmente conseguirão se preparar adequadamente para tudo isso que está vindo. Mas eu quero que você saiba que Padre Pio sempre ensinava que Deus nunca exige mais de nós do que somos capazes de dar. O Senhor não está pedindo para vocês se tornarem santos da noite para o dia, costumava dizer ele. Ele está apenas pedindo para vocês começarem a caminhar na direção da santidade. Cada pequeno passo que derem será abençoado e multiplicado por ele. Por isso, não se preocupe se você sente que sua vida espiritual ainda está longe do ideal. O importante é começar hoje mesmo, neste momento, a tomar as decisões que vão te aproximar de Deus. Comece devagar, com pequenas mudanças, mas comece com determinação e constância. Escreva "Hoje eu começo" nos comentários se você está decidida a iniciar hoje mesmo sua preparação espiritual para este período profético. À medida que este vídeo está chegando ao fim, eu sinto no meu coração uma alegria muito grande de ter compartilhado com você estas revelações preciosas que Padre Pio deixou para nós. Eu sei que não foi coincidência você ter chegado até aqui, eu sei que Deus usou este vídeo para falar especificamente com o seu coração. Nos próximos meses e anos, sempre que você sentir medo ou ansiedade sobre o futuro, lembre-se de tudo o que ouviu hoje. Lembre-se de que você não está sozinha, que há milhares de pessoas ao redor do mundo se preparando espiritualmente para este mesmo período, e que todos nós estamos unidos numa grande família de fé. Lembre-se também de que Padre Pio está intercedendo especialmente por cada pessoa que conheceu suas profecias e decidiu se preparar seguindo suas orientações. Ele prometeu que continuaria ajudando as pessoas mesmo depois da sua morte, e esta promessa se aplica especialmente àqueles que buscam viver os últimos tempos com fé e esperança. Nos próximos vídeos, eu vou continuar compartilhando mais detalhes sobre as profecias dos santos e sobre como podemos nos preparar espiritualmente para os tempos que estão vindo. Vou falar sobre as visões de Santa Faustina sobre a misericórdia divina nos últimos tempos, sobre as revelações de São João Bosco sobre a purificação da Igreja e sobre as profecias de Nossa Senhora nas suas aparições mais recentes. Mas por hoje, eu quero que você guarde no seu coração a certeza de que não importa o que aconteça no mundo, quem está verdadeiramente com Deus nunca será abandonado. As tempestades podem vir, as circunstâncias podem mudar, mas o amor de Deus por você permanece inabalável para sempre. Que Padre Pio abençoe você e toda a sua família, que ele interceda para que vocês tenham uma preparação espiritual adequada para este período profético e que ele alcance para vocês as graças necessárias para viverem estes tempos com paz, alegria e esperança inabalável. Escreva "Obrigada, Padre Pio" nos comentários se você sente gratidão por ter recebido esta mensagem profética hoje. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo. Viva em estado de graça. Reze o terço todos os dias. E lembre-se sempre: você é amada por Deus de uma forma única e especial. E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, especialmente durante este período extraordinário que estamos prestes a viver. Que Deus abençoe você abundantemente, minha querida irmã em Cristo.